Você vai ouvir a palavra de Deus. Eu espero muito que o Senhor pegue você aí onde você estiver, que você abra o seu coração para que a palavra de Deus pegue você. Amém, meus irmãos queridos? Vou esperar que todos se acomodem. Enquanto isso, quero que você vá abrindo sua Bíblia, você que a trouxe, em Neemias, capítulo 6, verso 2. Esse é um dos meus textos preferidos de Neemias, e eu queria falar um pouquinho sobre discernimento espiritual. Quantos precisam de uma palavra? Eu preciso também. Quando nós temos uma palavra, nós temos clareza. Sempre pegue sua vida e leve a palavra a ela. A palavra vai iluminar seus caminhos. A palavra vai te trazer certeza. E quando Deus falar com você, tenha certeza, é isso que você tem que fazer. O homem você duvida, a voz de Deus você segue. As pessoas você para, medita. Quando Deus diz, não, vai para cima. A voz de Deus, ela é infalível. E não é sobre mim, é sobre a palavra. O meu desejo é que você saia desse culto com direção, foco, cura, e não perca mais tempo. Chega de perder tempo. Deus tem pressa de manifestar a glória dele através da sua vida. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. O convite dizia, volta lá o texto. Qual que era o convite entre aspas? Venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície. Parou, a mensagem era aí. Agora, olha o discernimento de Neemias. Olha o discernimento. Eles, contudo, estavam tramando. O convite dizia que iria fazer mal para Neemias? Não. Neemias leu o convite, mas qual foi a interpretação? Eles estão querendo me fazer mal. Próximo texto. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra. Não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Qual era a mensagem? Vamos nos encontrar para conversar. Desce aqui, vamos nos encontrar para conversar. Vamos nos encontrar para conversar. Vamos nos encontrar para conversar. 4 vezes. E todas as vezes ele deu a mesma resposta. Qual foi? Por que parar essa grande obra para ir falar com vocês? 2. Por que parar esse grande projeto para ir falar com vocês? Por que parar essa grande obra para ir falar com vocês? Por que parar essa grande obra para ir falar com vocês? Feche os seus olhos. Convide o Senhor para a sua vida. Peça para Deus que você precisa de uma mensagem. Se você estiver cansado, agora não é hora de descansar, agora é hora de ouvir. Se você estiver com sono, pede para o irmão te beliscar aí. Se você cochilar, fala, irmão, me dá uma cutucada, se você me ver cochilando, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Os que estão aqui, os que estão online, encha-nos da tua presença. Descortina as mentiras que o diabo contou. Leva-me a viver o teu reino. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Discernimento, a definição da palavra discernimento é a capacidade de perceber, compreender e julgar algo de forma clara, correta, distinguindo o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso, o que é muito importante e o que não tem importância nenhuma. No contexto espiritual, discernimento se refere à habilidade de entender o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Qual é o grande problema do discernimento? Por que ele é tão importante? Porque o inimigo das nossas almas é o pai da mentira. O diabo, a Bíblia o chama de pai
da mentira. Ele é o rei da manipulação. Ele é o rei da mentira. Ele é o rei de inventar histórias. E a mentira bem contada, ela é muito parecida com a verdade. Se você não tem maturidade para investigar a fundo, se você não tem discernimento no seu espírito para sentir angústias diante de notícias que vêm embaladas como grandes oportunidades, grandes coisas maravilhosas. Nós estamos vendo aí a casa caindo para um monte de gente por conta de jogos de azar. Nós estamos vendo aí pessoas sendo presas, pessoas viciadas. Pelas estatísticas, são mais de 7 milhões de brasileiros afundados até o pescoço em dívida de jogo esportivo. Porque a paixão do brasileiro qual é? Qual é a paixão do brasileiro? Futebol. Opa, eu consigo ganhar dinheiro assistindo o jogo? Então quer dizer que eu vou ver quantidade de... Tem gente que é fanático. Então eu vou estudar escanteio, quantas faltas, quantos cartões amarelos. O brasileiro ama futebol. Opa, eu posso ganhar dinheiro com a minha paixão? Vou me viciar. 7 milhões de brasileiros viciados em loteria esportiva. Sem contar os crentes, que deve estar no meio aí. Um monte de crente jogando do tigrinho. Mas coisa boa é ter discernimento. Você tem que ter, porque o diabo não tem nenhum interesse em assustar você. Ele não tem. E algumas vezes você tem que entender que tem uma diferença entre estar ocupado fisicamente. Eu trabalho, eu acordo, eu corro, eu vou na 25 de março, eu vou na Santa Efigênia, é mercado, é açougue. Eu posso ter uma vida extremamente corrida e ainda assim ter a cabeça desocupada. Eu ainda posso estar disponível, porque disponibilidade e ocupação não tem a ver com suor. Disponibilidade e ocupação não tem a ver o quanto que o meu dia é corrido, tem a ver quantos propósitos eu carrego na cabeça. Eu posso chegar em casa exausto à noite, mas estar com a cabeça livre para absorver todas as mentiras do diabo. Eu corro muito, mas eu tenho cabeça para ouvir conversa tola. Eu corro muito, minha vida é corrida, eu não tenho tempo nem para ir no banheiro durante o dia, mas eu tenho tempo para me enroscar com embaraços de conversas tortas. Às vezes, se você quer vencer na vida, você vai ter que apontar o dedo na cara do diabo e dizer: nem abra a boca porque eu estou ocupado. Nem fale comigo, porque eu estou fazendo uma grande obra. Nem abra essa matraca velha. Eu não quero saber. Neemias, o livro de Neemias é o livro de uma reconstrução, de uma Jerusalém. Você conhece a história. No ano 586 a.C., Nabucodonosor pega seu exército babilônico, entra em Jerusalém e destrói Jerusalém. Os muros, o templo, destrói tudo. Neemias não era nascido nessa época. Passam-se 150 anos. Neemias é um copeiro lá na Síria. E aí um dia Neemias está lá. Passam-se 150 anos, hein? Não é que aconteceu semana passada, que o Datena contou, o Bate contou, não. 150 anos atrás. Aí agora chega uma notícia, demorou para chegar a notícia, né? 150 anos chega a notícia lá na Síria. Neemias é copeiro do rei. Ele apresenta a comida do rei. Ele prova a comida antes do rei comer. E aí chega uma notícia dizendo: olha, sabe a tua terra natal, a terra dos teus pais, a terra dos teus antepassados? O que aconteceu? Olha, há 150 anos atrás entrou um rei lá, Nabucodonosor, destruiu tudo, destruiu os muros, destruiu o templo. O que a maioria podia dizer? Poxa vida, 150 anos? Eu sinto muito, hein? Eu sinto muito, mas eu estou ocupado, eu moro aqui no outro país, eu tenho um bom emprego. Mas a Bíblia diz que a reação de Neemias foi uma reação completamente fora do normal. O problema não era dele. Ele era um copeiro, ele não é um empresário, ele não é um rei, ele não é uma autoridade. Ele é um copeiro, ele prova a comida do rei antes do rei. Porque se tiver um veneno, quem vai bater as botas é ele. Ele é um copeiro. Que autoridade ele tem? Nenhuma. Que dinheiro ele tem? Nenhum. Que nobreza ele tem? Nenhuma. Árvore genealógica, não é filho de nenhum grande homem. Ele é um homem comum, ele é um homem simples.
Mas quando ele fica sabendo que a cidade dos seus pais está destruída, ele não consegue mais ser a mesma pessoa. A Bíblia diz que ele cai num luto profundo. Ele começa a chorar. Ele entra na sala do rei e ele chora. E Neemias não era chorão, porque se ele fosse chorão, naquele dia que ele chorou, o rei devia pensar assim: esse aí é só mais um choro dele. Mas quando ele entra chorando, o rei o chama e pergunta: o que aconteceu? Se o rei pergunta o que aconteceu, é porque não era comum ele chorar. Mas ele está abalado. Ele está abalado. Ele está jejuando, ele está orando. Porque aquela notícia de que a cidade dele estava destruída mexeu com ele. 150 anos no chão e ninguém chorou. 150 anos no chão e não se ouve notícia de nada. 150 anos. Sabe com quantos dias Neemias reconstruiu Jerusalém? 52 dias. Quando ele chora, ele ora, o rei é tocado por Deus e o rei libera Neemias para ir para Jerusalém. 52 dias ele reconstruiu algo que em 150 anos não foi feito. Por quê? Porque a gente se acostuma com a desgraça. A gente se acostuma em viver mal. A gente se acostuma em dormir mal. A gente prefere virar o colchão do que comprar um novo. A gente se acostuma com porcaria. Quebrou, a gente não põe novo, a gente remenda. E não é só por falta de dinheiro não, é por falta de coragem. Quantos cacarecos tem na nossa vida só por pura preguiça? Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Tem um lugar onde eu almoço com a minha família. Nós paramos paramos o carro. Espero que não seja ninguém que mora aqui, pelo amor de Deus. Mas a gente para o carro. Meu Deus, a Júlia fala: com certeza é a casa de um acumulador. Porque a garagem não tem como ver o corredor. É lixo para todo lado. É lixo, isso é uma doença. E a pessoa não tem coragem. O cheiro ruim não incomoda mais. A estética do ambiente, e é uma casa boa, num lugar nobre. A estética horrível do ambiente não me incomoda mais. Se você vacilar, você aprende a viver mal sim. Se você vacilar, você se acostuma a viver porcamente sim. Porque isso não chega do dia para a noite. Começa aos poucos. Aos pouquinhos a gente vai abrindo mão. Imagine uma cidade inteira destruída. Só que de repente o muro no chão não incomoda. De repente as pessoas começam a construir suas casas em cima das ruínas. De repente aquilo que era chocante já não é mais chocante. Aquilo que era um absurdo não é mais um absurdo. E eu pergunto para você: o que numa época da tua vida foi um absurdo, mas porque você parou de lutar hoje você normalizou? Era um absurdo para mim, pastor. Era um absurdo para mim estar em ambientes onde Deus não era glorificado. Hoje você aceita o convite de todo mundo. Hoje você aceita convite, por quê? Porque está carente. Porque está o tempo todo esperando uma companhia. É por isso que tem gente que vem à igreja há 150 anos e não faz o que novo convertido de 52 dias faz. Neemias, ele era um homem diferente. Porque quando ele ficou sabendo que as muralhas estavam no chão, ele se mexeu. Aquela agonia, aquela angústia não deixou ele dizer: é assim mesmo, eu vou aceitar. Não, trouxe uma revolução, um reboliço. E o que eu acho maravilhoso é que a maioria das revoluções que mudam a vida das pessoas não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com status. Alguns dizem: eu queria até fazer, mas olha, eu estou duro, não tenho dinheiro. Eu queria até ser, mas eu estou doente. Nós sempre temos uma desculpa para dizer: eu queria mudar, mas eu não posso. E Neemias é o exemplo, é o tapa na cara de todos nós, dizendo: ele é o cara que não tem dinheiro, ele é o cara que não tem família nobre, ele é o cara que não tem um grande emprego, ele não tem nada, só tem uma indignação. Só tem um negócio que ele vai dormir e dizer: eu não aceito mais viver o que eu estou sabendo e não fazer nada. Eu não aceito mais ficar na minha vidinha aqui, fingindo que tudo está normal, sabendo do que eu estou sabendo. E a minha oração hoje é: Deus vai te dar discernimento. Porque coisas que você se conformou, hoje vai brotar uma revolta dentro da tua alma.
Eu declaro que Deus vai trazer uma revolta dentro da tua alma. Eu declaro que Deus vai trazer uma revolução de indignação na tua alma. Eu não vou me acostumar a viver mal. Eu não vou me acostumar com coisas que eu tenho que passar por cima. Não vou. Neemias, ele se comove. E o que é mais louco, ele está em outro país. É a mesma coisa que, sei lá, eu tenho um avô que mora em Portugal, na Espanha, na Itália, e eu estou aqui no Brasil. Aí me falam que há 150 anos atrás, a casa do meu avô pegou fogo, e desde então a casa dele tá no chão. Aí eu digo, não, eu não posso morrer com a casa que eu quero dos meus avós no chão. Eu vou pegar licença no meu trabalho, eu vou tirar férias. Para quê? Se é pedreiro, não. Se é engenheiro, não. Se é arquiteto, não. Mas eu não vou morrer sabendo que a casa que o meu avô morou está em chamas no chão. Eu vou lá para Portugal e eu vou reconstruir aquela casa. Alguns vão dizer para mim, que bobagem. Mas só quem ama a sua origem e sabe o que Deus pode fazer, consegue derramar lágrimas pelo que está no chão. Não seque suas lágrimas pelo que derrubaram na tua vida. Se você voltar a chorar por aquilo que está no chão, o Deus que tem todo o poder e glória dará a você habilidades para você levantar o que ninguém levanta. Se você aprender a chorar pelo que está no chão, Deus dará a você habilidades, recursos. Meu irmão, Deus não tem problema com dinheiro, eu tenho. Meu irmão, Deus não tem problema com autoridade, eu tenho. Meu irmão, Deus não tem problema com fronteira, eu tenho. Se você cair no favor de Deus, você será como um rolo compressor. Ninguém vai parar, ninguém vai parar. Neemias está dizendo, eu não vou morrer sabendo que a minha família viveu ali e está no chão. Eu vou lá. Alguns falam, pastor Diego, eu quero ser pastor. Eu digo, maravilha, porque as pessoas acham que liderança tem a ver com esse momento aqui. O momento mais fácil do meu ministério é esse. É aqui, eu estou num lugar mais alto que vocês, há um monte de luz contra mim, eu estou falando pela internet. Mas ministério e chamado não nasce com púlpito. Ministério e chamado nasce com frustração. O chamado de Neemias não nasceu numa escola de teologia. O chamado de Neemias não nasceu ele escolhendo a capa do livro dele. O chamado de Neemias não nasceu sabendo se ele ia colocar um livro na Bienal ou não. O chamado de Neemias nasceu com lágrimas dizendo, eu não posso mais aceitar que isso continue no chão. Você quer saber aonde Deus vai te levar? Responda para Deus, o que mais você não vai aceitar que continue no chão? Se Deus olhar para você e ver uma santa indignação, se Deus olhar para você e ver, não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que você sente daquilo que foi destruído. É sobre dizer, olha, a minha família inteira esqueceu de Jesus, mas eu não vou morrer sem ver minha família de novo no altar de Deus. Não existe avivamento com sorriso, não existe avivamento com alegria, não existe avivamento com bolo e guaraná. Avivamento é quando eu estou frustrado, avivamento é quando eu estou difícil de dormir, avivamento é quando eu pego no sono e o sono não vem, e Deus olha para você e diz, é assim que eu te quero, é assim. O povo de Israel, olhe para mim aqui, ó, ficou 400 anos escravo. Quantos anos? Mas olha que interessante, quando Deus levanta Moisés, Deus diz assim para Moisés, eu ouvi a oração do meu povo, vai lá libertá-los. Se Deus está dizendo para Moisés que ouviu a oração do povo, e o povo estava há 400 anos escravo, a pergunta é, por que Deus não ouviu a oração do povo com 20 anos de escravidão? Com 10 anos de escravidão? Por que precisou passar 400 anos para finalmente o povo cair em si e dizer, eu não aguento mais viver aqui? Deus não disse que era a vontade dele que eles ficassem 400 anos escravos. Não era, não tem nenhum lugar escrito aqui. Eles ficaram 400 anos escravos porque foi o tempo que durou para finalmente cair a ficha e dizer, vamos pedir misericórdia a Deus, nós estamos cansados de ser escravos. E a minha pergunta para você é, quantos anos mais vai ficar essa lenga-lenga? Quantos anos mais vai ficar essa história dessa vida medíocre, pequena? Até que você diga a Deus, eu preciso colocar minha vida em ordem. Eu estou frustrado. Levanta a mão para cá. Eu quero profetizar. Eu sei que alguns aqui vieram atrás de bênçãos, mas eu quero profetizar que Deus vai te dar uma frustração, que vai te levar a dizer ainda essa semana, eu não consigo mais
viver vendo o que está no chão e não fazer nada. Eu quero declarar que Deus vai começar a colocar um reboliço dentro de você, porque vai ser um tempo de sacrifício, um tempo de entrega, e você não vai mais passar a vida vendo o que está no chão, indiferente. Levanta a mão. Deus está plantando uma frustração dentro de você. Ele vai tirar essa cara de paisagem, essa cara de anestesia, porque há uma promessa sobre a tua vida. Você está passando devagar e Deus está dizendo: não, eu tenho luz para jogar em você, eu tenho sal para jogar em você, eu tenho uma história para fazer, e eu te darei autoridade, diz o Senhor. Existem promessas para corações frustrados. Existem promessas para corações indignados. Existem promessas para pessoas que falam: eu não aguento mais, eu quero mudança. Existem promessas para pessoas que se revoltam com a humilhação. Existem promessas para pessoas que chegam em casa, abrem a geladeira e vê uma família se arrebentando no álcool, e olha e diz assim: os dias estão contados. Vai ter Coca-Cola, vai ter Guaraná, mas não vai ter cachaça, não vai ter pinga. Existem promessas para famílias, mães e pais que chegam em casa e na garagem está aquele cheiro de maconha. E eu não estou falando para você ir bater no teu filho, eu não estou falando para você matar o teu filho, brigar com ele. Eu estou dizendo para você lutar contra quem você tem que lutar. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. E eu quero declarar uma revolta no teu coração, uma revolta na tua alma. Eu não vou fingir costume com muralha no chão. Eu não vou fingir costume com a minha casa vazando. Deus vai colocar uma indignação em você, e essa indignação vai te movimentar, e Ele vai derramar sobre você a unção. Você conhece a história. Neemias, ele sai da Síria, ele chora diante de Deus, e Deus o leva. Ele chega em Jerusalém. Ele não é pedreiro, ele não é arquiteto, ele não é nada, ele é copeiro, mas ele começa uma reconstrução. E enquanto você não põe a mão na massa, você não é ninguém. Mas a hora que você quer fazer alguma coisa, você vira alvo. E é por isso que você tem que ter maturidade, porque você não está só sentado aqui nesse domingo. Estar aqui, você está recebendo instruções, Deus está falando com você. E se você pôr em prática tudo que Deus está falando com você, milagres vão começar a pipocar na sua vida a partir de amanhã. Você não está vendo uma palestra, você está ouvindo Deus falar com você. Você não saiu da sua casa para ver uma palestra de coach, você está vendo a revelação do Evangelho na sua alma. E Deus está dizendo: eu te trouxe aqui hoje para dizer: eu vou frustrar você, porque eu quero restaurar aquilo que se quebrou. Você não vai passar a tua geração do jeito que você recebeu. Teu pai e tua mãe deixaram tudo acabar. Você vai passar para os teus filhos uma casa em pé. Você vai passar para os teus filhos um sobrenome valioso. Você vai passar para os teus filhos um casamento curado. Eu não sei você, mas Júlia vai receber coisas poderosas. Eu recebi muitas coisas de papai e mamãe, mas eu vou dobrar o que eu recebi, porque eu não vou deixar um muro sequer no chão. Eu não vou deixar. Deus vai me dar uma indignação. Só que a hora que você está ali construindo, ninguém liga. Mas Neemias começou a construir. Aí começa a chegar o bilhete. E é por isso que você tem que ter momentos que você tem que ter discernimento. Porque na mesa de bar, ninguém se importa. Quando você fuma 5 maços de cigarro por dia, ninguém liga. Quando você passa o dia com a busanfa no sofá, vendo 15 séries da Netflix, comendo como se não tivesse amanhã, ninguém liga. Mas quando você toma banho para vir para a igreja, aí já era. Aí pergunta se você está bem, o que está acontecendo, o que foi. Comer até morrer não importa. Fumar até o pulmão estourar não importa. Beber até destruir. Não, isso aí não é normal. Agora, buscar a Deus, chorar pela minha casa, me humilhar, dizer: Deus, chega de falsidade na minha família. Eu quero alegria de verdade. Eu quero o teu espírito. Eu quero a tua presença. Aí todo mundo vem. Aí começa. O que está acontecendo? Aí quer ir te visitar. Nunca te visitou. Nunca foi na tua casa. Agora todo domingo quer ir lá. E bem na hora que você vai se arrumar,
É assim ou não é? Nunca se importou, nunca foi de puxar assunto. Agora é festa de aniversário o tempo todo. Agora é convite. Agora parece que os solteiros ficam até mais bonitos. Parece uns bonitão aí, endemoniado. Não vai? O diabo coloca uns bonitão. Você tem que ter espelho em casa, viu, irmão? Aí tem que aprender a encontrar o par que parece com a gente, né? A gente tem que ter um simancol, sim ou não? Muitas vezes você olha e fala, meu Deus do céu, é muita coisa. Chuta que é laço. Pode ter, tem que ser mais ou menos assim, é ou não é? Não precisa, pode ser um diferente. Por exemplo, a Carla é muito linda, eu mais ou menos, mas ainda assim a gente está ali. Tem que entender, o inimigo usa. Mas aí aparece tudo. Neemias, ele está trabalhando, ele está executando, ele está reconstruindo a cidade dos pais. E aí começa a chegar o WhatsApp, desce para conversar. Se ele não tivesse discernimento, ele ia descer e dizer, nossa, que maravilha, vamos descer para conversar, mais ajuda, mais pessoas. Mas numa fase de reconstrução, reconstruções são solitárias. Reconstruções não fazem parte de um grupo grande. E você tem que entender e ser muito inteligente quando você quer reconstruir tua vida financeira, tua carreira, tua família, teu ministério. É um momento muito sensível da sua vida. Porque quando você está reconstruindo, a força da reconstrução não está nas tuas mãos, está no seu sonho. Quando você vai num depósito comprar material de construção, comprar azulejo, piso, quando você vê aquele piso, você fala assim, nossa, olha que maravilha. Você está vendo uma pedra de azulejo, mas a sua cabeça está vendo aquele azulejo na parede do seu banheiro. É assim ou não é? Você pega aquela tinta, aquela lata de tinta, seja lá qual foi a marca, mas você pega o catálogo, você está olhando para aquele catálogo, mas a tua mente está viajando para aquela tinta na parede da sua casa. Porque no meio de uma construção, o ânimo de você entrar num depósito é porque você sabe o que está construindo. Ela não existe, mas ela é real dentro de você. Aquilo te anima, então tudo é maravilhoso. Até a torneira, é uma torneira pendurada lá, mas você já vê no gabinete do banheiro. Você já vê, você já escolhe o detalhe. Por quê? Porque na cabeça da reconstrução, é aqui que a reconstrução começa. É aqui, nasce na mente e passa para as mãos. Neemias, ele vê apenas entulho, mas na cabeça dele ele já está vendo aquele muro gigantesco. Ele já está vendo o comércio voltando para a cidade. Ele já está vendo a segurança. Mas o que ele tem? Ele só tem tijolinhos pequenininhos. E é nesse momento que chega um bilhete. O bilhete chega agora. Por quê? Porque se o diabo entrar na sua cabeça e perder o brilho da reconstrução, nada tem valor. O azulejo não tem valor, a torneira não tem valor. Porque se você não enxergar o que vai construir, a reconstrução para. O diabo não quer parar suas mãos. O diabo quer parar sua cabeça. O diabo quer te mandar um convite para te fazer pensar em coisas que você não deveria pensar nessa fase. Ele quer roubar o teu foco. Ele quer que você fique como uma pessoa com uma havaiana na mão, matando uma barata por vez, correndo, e enquanto isso você abandonou a muralha. Lembra que você chorou pela muralha? Lembra que você pediu a Deus para pôr em pé os muros? Lembra? Tudo que Ele quer é tirar você de lá, porque Ele sabe que se você continuar lá, crendo em Deus, você é imparável. Não tem como dar errado, irmão. Eu quero afirmar nesse altar, se você fechar uma parceria com Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Não é sobre dinheiro, não é sobre influência, é sobre Deus. Deus com você, não tem como dar errado. Ah, o macumbeiro levantou. Pode levantar o macumbeiro, o presidente, pode levantar o Satanás, pode levantar Pombagira, Preto Velho, Zé Pilintra. Se Deus fechar com você, não tem como parar. Não tem como parar. Não tem como parar. Vai dar certo. Deus está fechando com você. Não tem. Não tem como parar. Aí chega o convite. Um convite, desça. 2 convites, desça. 3 convites, desça. 4 convites, desça. E a Bíblia diz que Neemias não desceu, ele mandou de volta o convite. Por que parar essa grande obra? Estou num grande projeto. Eu não vou descer. As distrações, elas vão fazer você descer. Veja que a única coisa que torna um pássaro raro
O pássaro come, mas todos os animais comem. Um pássaro bebe, mas todos os animais bebem. Um pássaro reproduz, mas todos os animais reproduzem. Mas a única coisa que faz um pássaro ser único é voar. E o passarinheiro é um vagabundo, porque ele coloca a arapuca no chão. Ele põe a arapuca no chão, porque chão não é ambiente de pássaro. Pássaro no chão é desengonçado, pássaro é bom no ar. Então ele põe a arapuca no chão. Aquilo que a natureza entrega gratuitamente, ele coloca dentro de um arco, mas o pássaro não tem discernimento. Então o pássaro entra naquela gaiola, naquela arapuca, e nunca mais ele voa. Um pássaro mantido em gaiola, ele faz tudo o que todo animal faz. Ele só não faz o que ele nasceu para fazer. Ele faz tudo, ele canta. Mas o golfinho também canta. Ele come, ele pula, ele reproduz. Ele só não consegue fazer o que torna ele único. Ele não voa mais. Ele não voa. A distração é isso. Quando você tem uma vida para ser único, Deus tem um projeto para você. Pra você trabalhar de um jeito que ninguém trabalha. Para você ter um casamento que ninguém tem. Um ministério que ninguém tem. E você está ali vencendo resistência, passando por cima de tudo, encontrando Jesus, que começa a chegar bilhete, desce, desce, vem conversar, desce. É por isso que não dá para ser romântico. É por isso que você tem que amar mais o propósito do que as pessoas. Você tem que amar mais o propósito do que as suas amizades. Porque tem vezes que você vai ter que olhar para os seus amigos e dizer: eu amo vocês, mas nessa fase da minha vida eu não posso estar com vocês. Até a sua família mesmo. Ai, pastor, mas tem ambientes que vão distrair você. Tem ambientes que vão trazer o teu passado à tona. Tem ambientes e tem pessoas até do nosso próprio sangue que tiram a nossa paz. Pessoas que podem ter nascido até da mesma mãe que você, mas tem inveja de você, tem problema com você. E não estou dizendo para você romper com eles não, mas nessa fase da reconstrução é muito sensível, porque se você perder a cabeça, você não vai conseguir avançar. E se você não avançar, você é bom em tudo, menos em realizar o sonho de Deus na sua vida. E a dignidade não está em ser copeiro, a dignidade está em pegar algo que está no chão e pôr em pé de novo. Então escute. O que o diabo vai usar para te distrair? Calúnia, difamação. Sofra a crítica, mas não se distraia. De preferência, não queira ouvir. Porque nem tudo que você ouve, você tem maturidade para sair pela urina. Tem coisa que você ouve e faz aquela cara de bonzão. Ah, isso não me afeta. Mentira, já está trincado por dentro. De preferência, não ouça os coveiros e os urubus. Mas se eles falarem, sofra a crítica, mas não se distraia. Não pare um dia a sua vida de fazer suas coisas, mesmo que o seu coração esteja estremecido. Pastor, estou arrasado, mas vai fazer suas coisas. Não falte na empresa, não falte na igreja. Vem quebrado, vem babando, vem. Porque toda crítica, ela tem um poder vagabundo. Toda crítica desperta em você algo que o demônio ama. Toda crítica vai fazer você tentar se defender. É instantâneo. Você vai ouvir uma crítica e vai dizer: não é justo que falam isso de mim. E o que você vai fazer? Se defender. Mas se defender também é se distrair. Descer para falar com Gessen que ele está mentindo é largar o tijolo, é largar o cimento, é parar o sonho para me defender. Cuidado com a crítica. Cuidado quando alguém quer tocar na sua ferida. Quando você se cala, Deus te defende. Quando você fecha a boca, Deus cuida de você. E a melhor resposta para a crítica é pôr esse muro em pé logo. A melhor resposta para quem te odeia é tijolo em cima de tijolo. E dizer para eles: olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus fez comigo. Fala para você mesmo: eu não posso respondê-los. Eu estou num grande projeto. Cuidado com a crítica. Cuidado. Pega seu orgulho, pisa em cima dele. Pega seu ego, pisa em cima dele. Pastor, mas eu sou bocudo. Cala essa boca. Isso aí vem do inferno. Escuta aqui, ó. Tem gente que está te criticando e essa pessoa nem sabe
porque está te criticando. É o inimigo que está colocando nela essa vontade de falar mal de você. Porque o objetivo do diabo é que você pare de reconstruir o seu muro. Responda para a crítica: eu não posso falar com você, eu estou num grande projeto. Eu estou reconstruindo minha família, eu estou reconstruindo minha carreira, eu estou reconstruindo minhas emoções. Eu não vou. Segunda coisa, a ofensa. A ofensa. Vão ofender você, ofender sua família, xingar você, xingar seus filhos, menosprezar você. Só que a ofensa é terrível, porque a ofensa, quando eu estou ofendido, eu odeio a pessoa, eu não quero falar com a pessoa. Se essa pessoa entra no mercado por um corredor, eu vou para outro. A ofensa, ela me afasta fisicamente, mas a ofensa, ela é tão demoníaca, que ela traz essa pessoa para morar dentro de mim. Eu não suporto olhar na cara da pessoa, eu não suporto ver a pessoa, mas eu acordo com ela, eu durmo com ela, ela toma banho comigo, ela toma café comigo, eu penso nela quando estou dirigindo, eu fico pensando o que ela está vivendo, porque a ofensa põe a pessoa para morar dentro de mim. E agora eu parei de reconstruir os muros, porque eu passo o dia inteiro paranoico, pensando no meu ofensor. Quem é que nunca passou por isso? Eu já passei, você já passou? Não é uma obsessão? Não é algo demoníaco? Você não suporta, você não quer ver, mas a pessoa está na sua vida. Você viaja, vai para a praia, senta a busanfa ali na cadeira da praia. Quem que está na sua cabeça? O ofensor. Você está lá com seus filhos num sítio, você está pagando em 12 vezes ali a parcelamento do sítio, e está sentado ali, não consegue mergulhar na piscina. Tudo que vai fazer, a desgraça do ofensor está ali na sua cabeça, está distraído. Ou então a ameaça: vou te matar, vou roubar você. Tem gente vagabunda que aponta o dedo na nossa cara. Tem ou não tem? E fica falando um monte de coisas que ele não tem coragem de fazer, mas só para ferir a gente. Vou acabar com o teu projeto, vou tirar você dessa empresa. E aí pronto, agora eu estou assustado, tomando Gardenal, tomando calmante, porque falaram que vão me matar, falaram que vão me pegar na saída, falaram que vão pegar meu filho. Eu quero dizer uma coisa para você, ó. Você que está ameaçado, eu quero liberar uma palavra. Salmo 27, versículo 1. Levanta a mão para cá. Se você está debaixo de uma ameaça, ameaça de morte, ameaça de desemprego, ameaça emocional, você que está sofrendo um relacionamento amoroso aí, debaixo de abuso, eu quero liberar uma palavra. Você vai romper esse relacionamento hoje, debaixo dessa palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Recebe aí. Quando os homens maus avançarem contra mim para me devorar, eles, os meus inimigos, os meus adversários, são eles que tropeçarão e cairão. Aleluia. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Levanta a mão para cá. Deus cuida de você. Nenhuma ameaça vai te enlouquecer, nenhuma ameaça vai te endoidar. Pode ter cara de mal, pode ter dinheiro, pode falar difícil, pode até achar que manda, mas a palavra final é o guarda de Israel que cuida de você. Volta a dormir, volta a descansar. Deus está com você. Deus está com você. Agora a última coisa para a gente orar. Neemias respondeu 4 vezes: eu não posso parar porque eu estou num grande projeto. Porque ele teve discernimento. A minha oração para você aqui hoje, eu vou orar por isso. Deus vai te dar uma unção, um radar. Você vai ter um radarzinho na sua cabeça assim, ó. Porque tem gente que tem cara de santo, mas é encapetado. Tem gente que fala bonito, decora a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. O diabo crê em Deus. Você vai ter um radarzinho na sua cabeça. E Deus vai te dar discernimento de coisas que vêm embaladas como bênção, mas são venenosas para a tua vida. Neemias, ele pegou o bilhete e falou: nossa, vem até com cheirinho, mas eles querem me matar. E eles são insistentes, hein? Vem cá. Se você ler o livro de Neemias, logo eles se revelam. Na 4ª vez que Neemias diz: eu não vou descer porque eu estou num grande projeto, pronto, as máscaras caem, eles se revelam, realmente eles querem matar.
Eles infiltram pessoas lá dentro, eles pagam propina, eles falam mal de Neemias para o rei, eles criam um estardalhaço, um inferno, porque eles começam com um bilhetinho romântico, vem conversar, depois as máscaras caem. O diabo, ele não tem paciência. Então se você aguentar um pouquinho mais, logo você vai saber quem é quem. Toma cuidado quando você é cobrado para dar resposta rápida. Logo você vai ver quem é quem. Eu nunca esqueço de uma vez. Entrei numa loja uma vez e fiz uma proposta para o vendedor. O vendedor falou, não, ele me tratou com muita educação, muita educação. E eu fiquei na dúvida, sabe? Porque eu não queria comprar, mas ele me tratou tão bem. Eu falei, meu Deus, mas vou lá, tal, não sei o quê. Aí eu falei para ele assim, amanhã eu volto aqui, né, e vou pensar. Só que ele me viu entrando numa outra loja. Ele me viu e ele mandou uma mensagem desaforada para mim. Desaforada. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro porque eu vou economizar meu dinheiro. Segundo porque ele não aguentou. Eu entrei numa outra loja para falar outra coisa. Então se você tiver paciência, o diabo não tem paciência. O diabo é imediatista, ele é um vagabundo premeditado. Ele é burro porque ele achou que ele poderia ser igual a Deus e caiu do cavalo e foi lançado no inferno. Então é o seguinte, meu irmão, não pare seu projeto, porque quem vai ter ataque de pelanca é o demônio. Quem vai ter ataque histérico é o Satanás. Quem vai ter que tomar remédio para dormir é demônio, você não. Você vai ficar com a massa na mão e tijolo na outra, tijolo sobre tijolo. Não pare o seu trabalho por causa da Capetolândia. Não pare seu trabalho por causa de ninguém. 52 dias Neemias reconstruiu a cidade inteira em 52 dias. É muito provável que nós vamos demorar mais do que isso aqui para fazer a ampliação do prédio. A gente não vai conseguir em 52 dias terminar tudo. Você consegue entender que há um poder na vida de Neemias? Se você for a Jerusalém, você vai ver a largura do muro. São as muralhas. Você vai ver a largura, as pedras. 52 dias. Não tem o Debrecht, não tem guindaste. Tem um copeiro frustrado, cheio da unção, que tem braço espiritual, que tem mão espiritual. E a mão espiritual trabalha numa velocidade que ninguém trabalha. O camarada fez a cidade inteira de Jerusalém velha em 52 dias. Está na Bíblia. Põe para mim aí, Neemias 6,15. Vamos lá. Vou provar aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. Lê comigo. 1, 2, 3. Hein? Sabe por que ele foi tão rápido? Primeiro, porque ele tinha a bênção de Deus. E por fim, não reclame dos seus inimigos. Os seus inimigos estão lá por um fator. Quando você tem inimigo, você ora mais. Quando você tem inimigo, você trabalha mais alerta e mais vigilante. Quando você tem inimigo, você é mais esperto. Quando você tem inimigo, você não vacila, você não dorme. Quando você tem inimigo, você bate recorde, porque o inimigo faz você trabalhar melhor, em menos tempo e com mais esperteza. Os seus inimigos estão lá e Deus está permitindo, não para destruir você, mas para acelerar aquilo que demoraria anos para acontecer. Graças aos seus inimigos, você vai trabalhar muito rapidamente. Levanta a mão para cá. Em meio às suas dificuldades, Deus vai fortalecer você. Em meio às suas dificuldades, em meio ao ódio, você vai terminar num tempo recorde. Eu declaro que em 2024, coisas que estão paradas há anos, você vai ter a alegria de concluir esse ano. Estudos, cursos, casa, carro, viagem, salvação na família. Eu declaro que aquilo que está parado há gerações, esse ano Deus vai acelerar você. Vai acelerar. E se prepara, levanta a mão. Coisas que os teus antepassados não fizeram, você vai fazer. Você vai subir a régua. Mas tem que ter o quê? Discernimento. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu quero apresentar a cabeça dos teus filhos. Eu sei que, por mais que a gente seja inocente, bondoso, nós não podemos ignorar que à nossa volta há pessoas enviadas pelo demônio. Elas não se parecem endemoniadas, mas assim como os bilhetes que Neemias recebeu, nós também recebemos todos os dias convites, propostas
coisas que aparentemente são bonitas, mas o objetivo é cruel, o objetivo é fatal, é destruir o sonho. Deus nos ajude. Espírito Santo, desça sobre todos nós aqui. Coloca um radar espiritual na minha cabeça. Senhor, me angustia, Senhor, me chateia, Senhor, não deixa eu dormir bem, Senhor, faz eu vomitar, Senhor, faz eu ter febre, Senhor, faz eu tremer, faz eu cair no chão, mas não me deixa mais descer, Pai. Eu não posso descer para conversar. Eu estou focado em construir o que está no chão. Eu não posso vacilar. Senhor, eu oro, coloca coragem no coração deles, coloca ousadia, coloca, Senhor, unção, porque não dá mais para passar um ano sequer sabendo do que eu estou sabendo e não lutar. Eu oro por uma revolta dentro deles, uma revolta que dará uma ousadia, uma intrepidez, uma valentia de fazer mais com menos. Senhor, coloca dentro deles coragem. Oh Espírito Santo, toda distração, toda calúnia, toda crítica, toda ofensa, toda ameaça que está consumindo a energia, essa pessoa não é mais a mesma. Essa pessoa, Senhor, só pensa nisso. Ela está angustiada, ela está se sentindo oprimida, ela tem uma situação de aflição, ela tem medo, porque as ameaças vêm, a chantagem, a pressão, pessoas ameaçando contar, pessoas ameaçando destruir. Eu quero declarar que isso só significa que eu estou no caminho certo. E eu quero declarar, Pai, cobre os meus irmãos com teu poder, do alto da cabeça à planta dos pés. Dá a eles unção, dá a eles poder, dá a eles a majestade da tua presença. Coloca neles, Pai, uma aceleração. Eles não têm nada, como Neemias também não tinha, mas nós temos o Senhor. Eu vou fazer mais em menos tempo, eu vou fazer mais em menos tempo, eu vou construir, eu vou viver, eu vou provar do amor de Deus. Eu quero fazer uma oração específica. Feche os olhos todos. Mas você que pensa assim, pastor, eu estou numa fase da minha vida que eu perdi o foco. Eu perdi o foco, eu estou todo bagunçado. Conseguiram bagunçar minha cabeça. Eu estou perdido no aspecto de prioridades. Eu tenho medo. Tem pessoas que entraram dentro da minha alma, pessoas que estão dormindo no meu coração, e eu perdi a minha prioridade, o meu chamado. E eu vivo o dia inteiro angustiado, só pensando nesses convites, nessas distrações. Eu estou tão chateado, estou tão preocupado, eu me sinto preso. Eu queria só que você ficasse em pé no seu lugar. Eu vou orar por você. Se você está assim hoje, não tenha medo, não tenha vergonha. Eu quero fazer uma oração de quebra de maldição. Se você está assim, põe a mão na sua cabeça. Isso. Fala comigo: Jesus, tu és maior. Fecha os olhos e fala: Senhor, tu és maior. Agora fecha os olhos, deixa eu orar. Toda seta lançada contra a tua vida, toda palavra que impregnou na tua mente, toda sentença que veio do inferno para travar você, na autoridade do nome de Jesus, eu mando sair agora. Saia da cabeça dele, saia do coração dela, liberta agora. Vai sair por uma porta e o gozo do Espírito Santo vai entrar por outra. Eu declaro que a paz tomará conta do teu interior. Eu declaro que a partir desta noite você vai dormir focado. A única angústia que você vai ter é colocar esse muro em pé de novo. A única angústia não é a que saiu da voz do capeta.